Olá, alunos. Bem-vindos a uma aula de Web 3. Estamos na nossa segunda aula. Vamos começar a falar sobre PHP, que é o foco, né, da nossa disciplina. Nossa disciplina de desenvolvimento web no lado servidor. Para isso, a gente vai precisar de uma linguagem de programação para trabalhar. E a linguagem que a gente vai trabalhar é PHP. Então, a gente precisa saber algumas coisas, o básico, né, de programação em PHP. A gente vai aprender desde declaração de variáveis, aquela parte bem inicial, mas é lógico que a gente vai passar rapidinho, porque vocês já estão cansados de saber, já aprenderam várias outras linguagens de programação. Então, quando a gente aprende uma nova linguagem, a gente já sabe uma, é bem mais rápido. Por isso que a gente vai passar rapidamente nessa questão de criar uma função, criar um método, classe, quais são as funções nativas do PHP e etc. Então vamos lá. Vamos começar falando mais uma introdução, né, sobre o que é PHP, a história do PHP. Ela é uma linguagem livre, é código livre. Ela foi criada já faz um bom tempo, foi criada em 95, então não é uma linguagem tão nova, se bem que a maioria das linguagens de programações que vocês utilizam foram criadas nessa época aí. E o PHP é uma das linguagens mais utilizadas na web. Quando ele foi criado já pensando nisso, pensando em usar na web. E acabou que deu certo, né? Ele está aí até hoje sendo uma das mais usadas. Então ele começou em 95, na verdade, ele era um conjunto de scripts. Naquela época se usava essa linguagem Perl para programar para a web. Então alguém fez ali um conjunto de scripts, foi aumentando, né, esse conjunto, até que foi realmente criada como uma linguagem de programação. Aos poucos foram colocadas novas funcionalidades, por exemplo, aqui interpretação de SQL. Em 98, a linguagem começou a ser orientada a objetos, então até aí, os 3 primeiros anos, era uma linguagem estruturada. Tudo era feito com funções. E vocês vão perceber que até hoje tem traços disso. A linguagem não é completamente orientada a objetos, até hoje. Em 2000 veio o PHP 4, 2004 veio o PHP 5, que ficou um bom tempo sendo usado, né, a versão 5, e eles foram cada vez mais introduzindo funcionalidades da orientação a objetos. Não foi feita a versão 6 do PHP, porque foi tentado, acho que, criar muita coisa e eles acabaram não dando conta de criar tudo aquilo na versão 6, e eles já tinham o que seria criado na versão 7, e acredito que eles acabaram vendo que era mais fácil lançar a 7 do que a 6. Só que isso demorou muito tempo. Olha, as versões eram lançadas até que num curto espaço de tempo para a época, né? Hoje em dia, isso daqui é muito tempo, 3 anos. Então, 3 anos, daqui 1 ano, 2 anos, 4 anos, 11 anos. Então, demorou muito. Mas em 2015 saiu a versão 7 do PHP, com muitas melhorias. A partir daí a 5 ficou totalmente ultrapassada, né? Apesar de que tem empresas que ainda usam a versão 5, porque é muito demorado atualizar a versão, né, ou de uma biblioteca ou de uma linguagem, depois que você tem muito código escrito. Fica difícil. Mas novas aplicações já começaram a usar a partir da 7. Então melhorou demais o desempenho. E em 2020 foi lançada a versão 8, que melhorou também o desempenho e melhorou a parte de orientação a objeto, né? Por exemplo, quem já programou em Java sabe que em Java tem anotações. Agora em PHP também tem anotações. Na disciplina, vocês vão ver que eu vou usar a versão 7 ainda, porque a 8 é muito recente, e aí eu sempre fico com o pé atrás de usar uma versão muito recente, porque
pode ser que tenha bugs. Eu já olhei o que mudou, né, da 7.3 para 7.4 para 8. E o nosso código-fonte aqui, ele vai continuar funcionando sem problema nenhum, o código-fonte dessa aula. Não vai ter problema de compatibilidade, tudo que já era usado de uma forma moderna, não tinha nada muito antigo nas aulas. Então não vai ter nada depreciado e tudo vai funcionar. E se alguma coisa precisar ser atualizado, eu vou atualizar para que não tenha problema, né? E vocês podem me avisar também se der algum erro ou alerta aí no computador de vocês, vocês me avisem que eu atualizo o código-fonte das aulas. PHP é muito utilizado, então grandes empresas também utilizam PHP, né? Elas não utilizam só PHP, né? Então YouTube, Facebook, Google, Yahoo usam PHP. Tem muita vaga de emprego em PHP, eu não vou agora aqui abrir as vagas de emprego, mas vocês podem procurar por aí. Assim como Java, por exemplo, tem muitas vagas de emprego, então isso não vai ser um problema. E a questão de salário, vocês podem procurar também aí nas vagas. Tem vagas que pagam mais, tem vagas que pagam menos. Agora que a gente já conheceu rapidamente o PHP, vamos ao que interessa, vamos programar. Aqui eu já tenho aberto o código dessa aula, que é o Hello World, né? O Olá PHP, bem simples. Vamos dar uma olhada aqui no código. Primeira coisa que vocês vão estranhar, diferente das outras linguagens, é o seguinte. No PHP, apesar do arquivo chamar aula2.php, eu ainda tenho que escrever no arquivo que eu vou usar PHP. Isso é parecido com HTML, né? No HTML eu escrevo que eu estou usando HTML. E é diferente das outras linguagens. Se você tem um arquivo .java, você já está escrevendo Java, né? Por que o PHP é assim? Isso daí é bem antigo, lá do começo. É porque o PHP, como ele foi pensado em ser usado na web, ser usado junto com HTML, por padrão, se a gente não coloca, né, essa marcação dizendo que a gente está usando PHP, o que eu estou escrevendo aqui, na verdade, é código HTML. Ó. Eu escrevi aqui, o Sublime completou o código, então eu estou escrevendo código HTML. Ou eu posso escrever qualquer texto assim, né? Olá, que ele vai ser interpretado como texto, como uma string, né? Se for no navegador, ó, esse HTML vai funcionar. Mas se eu estiver rodando no terminal esse código, ele simplesmente vai imprimir na tela. Assim. Aqui se eu rodar esse código assim, ele imprime Olá na tela. Mas não é porque eu escrevi um código PHP que imprime Olá. É porque esse código aqui, na verdade não é código, é simplesmente uma string que vai ser impressa na tela. O interpretador do PHP não vai interpretar isso aqui, vai ignorar e vai só mandar para a tela. Ele vai começar a interpretar a linguagem quando ele encontrar a marcação do PHP. Então é assim que abre a marcação. Vocês vão ver pessoas usando dessa forma, que é a forma curta. A gente não vai usar essa forma e eu não quero que vocês usem essa forma, porque quando vocês forem me mandar os projetos, não vai funcionar, vai dar um erro. É melhor usar essa forma, que é a forma mais completa. Antigamente, várias linguagens usavam esse começo aqui. Então, se você escrevesse só isso, poderia estar escrito em qualquer linguagem. Eu não sei se está escrito em PHP ou não. Por isso que foi uma boa prática, né? Acho que ainda até hoje é uma boa prática de programação, colocar qual é a linguagem que você está usando. Eu sei que é redundância, porque o arquivo é PHP, né? Então, isso daí são coisas do PHP. Aqui eu fecho a marcação. Então, tudo que eu escrever para fora simplesmente vai ser impresso na tela, não vai ser interpretado. Se eu não colocar a marcação que fecha, não tem problema. Então, aqui, da primeira linha até o final do arquivo, o interpretador sabe que você está escrevendo em código PHP. Então, esse fechar aqui da marcação não tem necessidade.
a menos que você queira escrever outra coisa aqui sem ser PHP, né? A gente vai fazer isso daí também. E no meio tem o comando que imprime algo na tela. Tem o print no PHP, mas o print ele não é tão usado. Também é tudo por questões históricas. Vocês vão encontrar mais o echo. O echo e o print fazem a mesma coisa, eles imprimem uma string na tela. Vocês vão ver que o PHP tem várias coisas que ele quis ser diferentão das outras linguagens de programação, né? Tem coisas que realmente não ficaram legais, mas fazer o quê, né? É assim que é o PHP. A string usa aspas duplas, então até aí nada de novo. Você pode usar aspas simples também. Aqui a gente está usando aspas duplas, depois a gente vai ver a diferença. Aqui tem o Olá PHP, pulando uma linha, ponto e vírgula. Como que eu faço para rodar o meu arquivo, né? Primeira coisa, tem que ter o PHP instalado, né? Então, na aula anterior eu falei que vocês deveriam instalar, né, o PHP. Se for instalado corretamente, ele já está no PF. Se não estiver no PF, vocês devem colocar no Windows ou no Linux, né, o PHP no PF, para descobrir se ele está. Escreve PHP-V. Deixa eu dar um zoom aqui. Se você escrever PHP-V, ele vai mostrar a versão, né? A minha aqui é 7.3, né? Se a sua for 7.4, não tem problema. Por enquanto, não usem a versão 8, a menos que vocês queiram se aventurar. Então, ele está no PF, o PHP. Se ele não tiver, vocês vão ter que colocar no PF. Como que coloca? No Windows, se vocês pressionarem Windows Pause, vocês vão abrir aqui as propriedades do Windows. Em configurações avançadas, tem aqui na aba Avançado, variáveis de ambiente, e aqui está o PF. Deixa eu dar uma olhada. O Windows tem duas variáveis PF. Não é essa que a gente quer, não é a variável de usuário, é a variável de sistema. Então está aqui embaixo, a variável PF de sistema. Se vocês não estiverem usando o Windows 10, provavelmente eles só vão abrir para você editar a linha aqui. Aí você vai ter que escrever a linha. No Windows 10, ele deixa em várias linhas, que fica mais organizado. Então, está aqui, ó, C#Champ PHP, que é onde tem o executável do meu PHP. Eu instalei aqui, né? Então, C#Champ PHP. Você vai ter que colocar o PF de onde está o executável do PHP aí. Opa, fechei aqui. Depois que você já configurou, provavelmente se você estiver no Windows e você instalar o Champ, ele já vai ter configurado tudo para você. O que a gente tem que fazer? Eu deixei na área de trabalho esse arquivo. A gente tem que entrar na pasta, área de trabalho. Para rodar o PHP, vocês já viram que é só escrever PHP, espaço. E a gente vai colocar aqui o nome do arquivo, né? aula2.php. Eu dou um Enter e pronto, ó. Ele roda o arquivo e imprimiu na tela Olá PHP. Então, essa aula aqui foi uma aula bem inicial, bem simplesinha, que acredito que ninguém vai ter dificuldade, não na programação, né? Talvez aí na instalação do PHP, mas qualquer dúvida pode mandar um e-mail. E na próxima aula a gente vai começar a ver detalhes da sintaxe do PHP. Vamos aprender a declarar variáveis, funções, classes, vetores e etc. É isso aí, até mais.